Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para você que veio aqui na nave da igreja, para você que está em casa, agora nós vamos começar o louvor, vamos adorar a Deus na sua santidade e pedir também o auxílio, do Espírito Santo para nos guiar e os anjos para nos ajudar no louvor, É isso que nós pedimos. E desde já vamos orar. Eu vou pedir para a irmã Ana dirigir uma oração. Santo eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedeste de vida, saúde, de luta, mas também de vitórias. Amém. Obrigado pelo cuidado, pela proteção, porque estamos aqui na tua casa para te adorar. Fique conosco, Senhor, permaneça em nosso meio, nos dando entendimento, sabedoria e abençoando a cada um de nós e também os irmãos que estão em casa nos assistindo, Senhor. Que o Senhor visite cada um deles, que possa também sempre estarem sendo abençoados como nós. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Você que está em casa, e se der para você ver a letra, vamos louvar o Senhor. Orar a Deus.
Apareceu um contralto aqui. Bem na nave da igreja, muito bonito. Vire as águas. E nós vamos ficar em pé, nós, para louvar ao Senhor. Vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto
perdido, vinde tomar e beber, incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Glória a Deus. Eu também gostaria de dar boa noite a todos e vamos mais uma vez orarmos e falarmos com Deus. Curva a sua fronte. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui na tua casa, estamos aqui, Senhor Deus, louvando o teu santo nome. E isso, Senhor Deus, é muito importante para que nós possamos confirmar e também, Senhor Deus, buscar alimento espiritual para continuarmos a ter esperança, fé e acreditar, Senhor Deus, que estamos andando pelo melhor caminho. Amém. Que é o caminho de estarmos sempre nos aproximando cada vez mais de Ti, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados. Venha, Senhor Deus, abençoar tudo aquilo que vai acontecer a seguir. Amém. Que as tuas bênçãos possam ser derramadas nesse encontro, nesse culto de oração. Que nós aqui na igreja, os irmãos nas suas casas também, todos juntos, possamos receber as tuas bênçãos. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. São muitos, Senhor. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós acreditamos, Senhor Deus, que já fomos perdoados. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso culto de oração é um culto em que cada um de nós podemos participar, diferente de outras reuniões da igreja, na verdade. Os cultos de quarta-feira são uma grande oportunidade de nós participarmos como membros. E como nós estamos vivendo um tempo difícil, né, de pandemia, a igreja não tem muitos irmãos dentro da igreja. O que nós fizemos? Nós vamos, como é que eu posso dizer? Nós aqui, junto com o Facebook, participar todos juntos, né, dos momentos de pedidos, de oração, de testemunhos. Bom, então nós vamos dar oportunidade para os irmãos aqui da igreja e nós vamos também dar oportunidade para os irmãos do Facebook, para todos juntos participarem. Então, se você está aí prestando atenção no culto aqui da igreja, você pode participar do culto também, ali no comentários, fazer o seu pedido, o seu agradecimento aí pelo Facebook, tá bom? Aqui na igreja, nós temos aqui, dá para contar aqui, né? Alguém gostaria de fazer o seu pedido de oração? Quem é o primeiro? Ninguém? Roseli? Vem cá, Roseli. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Agradeço a Deus também por estar aqui na casa dele, louvando e adorando o santo nome dele. Meu pedido de oração, peço oração pelas minhas filhas, para que Deus possa tocar no coração delas, para que, antes que a porta da graça se feche, ela possa voltar aos pés de Deus, Senhor. Amém. E peço oração por todos os irmãos, e peço aos irmãos que orem pelos outros, peço oração pelos enfermos também, pela irmã Dorinha, pelo irmão Irineu,
pelo irmão Moreira e por outros irmãos que eu não recordo o nome agora, mas que nós possamos orar por todos eles. E que Deus possa estar conosco nesse culto e que Deus use a pessoa que vai pregar a palavra dele hoje. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. Ok. A irmã Roseli disse o nome de alguns dos nossos irmãos. Nós já estamos há algum tempo já orando por eles e vamos sempre continuar orando por todos esses nossos irmãos, né? Vamos lá. Tem mais alguém aqui na igreja que gostaria de fazer seu pedido de oração para podermos dar tempo aos irmãos em casa colocarem lá no Facebook seus pedidos de oração? Irmão João Costa. Vamos lá. Um dia eu gostaria de chegar aqui e não pedir nada. Mas acho que isso aqui na Terra vai ser um pouco difícil. Porque nós temos sempre que pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Porque o vírus não está fácil. E você que está em casa, por favor, se cuide. Você que está nos assistindo através da mídia, das redes sociais, por favor, se cuide e cuide dos outros também. Esse vírus não está para brincadeira. Temos alguns irmãos com grandes dificuldades. Temos alguns conhecidos com grandes dificuldades. Então eu quero agradecer a Deus porque Deus tem cuidado de mim. Eu vou na casa das pessoas. Eu tenho visitado pessoas. E até agora, tranquilo. Mas eu sei que o risco é muito grande. Então nós precisamos cuidar. E o meu pedido é pela minha sogra, que está lá em Peruíbe. E depende de cuidados, né? Ela ficou paralisada de um lado, está começando a se movimentar com a ajuda de alguma filha que segura ela. E eu peço oração aos irmãos, que Deus tenha misericórdia dela e de toda a nossa família também. Como é que é o nome dela? Irmã Ruth. Irmã Ruth. E também peço oração pelos nossos vizinhos, pelo um vizinho que eu considero muito, o Júlio, que também está fazendo exames, que não sabem o que ele tem, para que Deus atue também na vida daquele homem. Quero pedir pela minha esposa também, que orem por ela, porque os medicamentos que ela toma para uma coisa faz mal para outras coisas. Então também peço aos irmãos que orem pela Silvia, né? E por toda a minha família. E também para que se lembrem de mim, que orem pela minha vida espiritual, de qual às vezes a gente é atingido muito forte e o inimigo quer nos derrubar. Então não esqueçam de orar pelo irmão João Costa. E orar por toda a igreja. Esquecemos também do irmão Moreira. Não sei se o irmão Moreira está nos assistindo nesse momento, mas eu tenho orado por ele também, porque ele também está se recuperando, né? Ele também teve um probleminha aí, parece que era o Covid, né? Então o irmão Moreira também, já de uma certa idade, né? Firme, irmão Moreira, se você estiver me assistindo, não dê moleza para o bichinho. E do resto, orar pela minha família também em Portugal. Como você ir lá em Portugal está difícil. Lá os portugueses também estão sofrendo muito. E vamos orar para Deus iluminar os cientistas, abençoar as vacinas que estão saindo, para que a gente possa se reunir. Para que a gente não tenha lá como é que chama? Um lockdown, como é que é um negócio aí? Lockdown. Então, para que a gente não tenha isso. Porque estamos sujeitos se voltar tudo aí violento, né? Então que Deus abençoe ricamente e vamos orar por isso, para que Deus atue a favor do seu povo. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmão João. Amém. A Rita veio também contar aí as bênçãos e fazer seu pedido de oração. Rita, fica aqui na frente. Boa noite, irmãos. Gostaria de fazer um pedido muito especial. A minha prima, que eu já tinha feito pedido para ela, que ela estava fazendo várias cirurgias para tirar a pedra dos rins. Só que aí, agora ela vai ter que tirar um rim. Então eu peço aos irmãos que orem por ela, é Isabela. Ela vai entrar na cirurgia dia 4, na sexta-feira. Então, por favor, orem por ela, irmãos.
E também para uma amiga, Lucilene, que também fez químio, que ela tem um problema no intestino. Os médicos já tinham desenganado ela, mas de repente não, né? O Senhor, porque tem muita gente orando por ela, e ela teve alta, está se sentindo muito bem. E se Deus deu mais uma oportunidade para ela, né? Nós quero agradecer por isso, né? E que continue orando por ela, porque ela vai continuar o tratamento, né? E é isso. Obrigada. Amém. Bom, vamos ver os nossos irmãos que estão no Facebook. Quem está conectado com a gente todas as quarta-feiras é a Rosângela. Boa noite, Rosângela. O Edilson Moreira. Boa noite, Edilson. Jonathan, dá mais uma subidinha para nós aí. Uma baixadinha, isso. O Wilson, Deus seja louvado. A Edilza, boa noite, Edilza. Ela agradece a Deus pelo cuidado com a sua família e ela pede oração pela mãe da Leda, né? Eu esqueci o nome da mãe da Leda, você sabia, mas tudo bem. Deus sabe. Oração pela mãe da Leda e por todas as pessoas que estão estudando a Bíblia. Então, a mãe Edilza é uma missionária fervorosa, então ela pede oração pela mãe da Leda e também por todas aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia com ela. E todos, de forma geral, aqui da igreja. A Luzia, boa noite, meus queridos irmãos em Cristo, boa noite, Luzia. Vitória. Mais em cima do Wilson, não passou não? Não, né? O irmão Wilson, eu agradeço a Deus por cuidar de mim e minha família. Peço a Vitória numa audiência que tem amanhã à tarde. Então, o irmão Wilson agradece a Deus pela família e está pedindo que ele possa ter Vitória numa audiência judicial, talvez amanhã à tarde. Vamos orar pelo Wilson. O Edilson Moreira pede oração pela sua família. E do meu amigo João, que é eu. Do meu amigo João, é você. Fala que eu estou mandando um abraço para ele. O irmão João aqui, o irmão João Costa está mandando um abraço, viu, Edilson? Que bom que você está conectado aqui conosco. Obrigado. Edilza, eu também peço que oremos pela família pastoral, é verdade. Sim. Né? Pastor Sérgio está se recuperando, praticamente ele já está recuperado. E vamos orar, né? Continuar orando para que a sua esposa também se recupere também e que eles possam estar de volta às atividades. Né? Vamos continuar orando pela família pastoral. A Rosângela, peço oração por proteção para minha família e de todos os irmãos da igreja. Então a irmã Rosângela pede proteção. Essa proteção ela é uma proteção geral, né? Proteção contra o vírus e proteção com todos os perigos que nós enfrentamos durante a nossa vida, né? Pede oração para a mãe da Leda, a irmã Darcira, né? A mãe da Leda, Dona Darcira. Então vamos orar pela Dona Darcira. Isso. Adriana, boa noite, Adriana. Adriana está conectada também. Enfim, todos os cultos, quarta-feira, a Adriana está com a gente. Saudades, Adriana. Quem sabe agora no Natal, Ano Novo, você vem passar aqui uns dias em Santos. Boa noite. E vamos lá, mais para... Acabou? Tem mais... Acabou, não tem mais ninguém, né? Então, tá. Irmã Adriana, ela pede oração. Ore por nós aqui em Pompeia. Então, vamos orar pela irmã Adriana, que está em Pompeia. Mais alguém? Não, só o super fã. Só isso, tá bom? Mais alguém aqui na igreja? Tem mais? Tem mais? Vamos lá. O Wilson pede oração também pelos aventureiros, proteção e bênção para todos os nossos aventureiros. É isso, é isso mesmo. Ok. Mais alguém aqui na igreja? Ninguém mais? Ana? Helena? Irmãos, eu também agradeço a Deus as bênçãos recebidas.
Peço oração pela minha família, minha esposa, minha filha, mas também pela minha mãe lá em Cubatão. Não estou querendo associar uma coisa com outra não, mas uma vizinha nossa lá, Dona Terezinha, faleceu hoje e é uma pessoa muito querida ali nossa. E eu peço oração que os irmãos orem pela minha mãe, que Deus possa cuidar dela e que nós também possamos saber cuidar bem dela. E peço oração também pela família pastoral e pela minha vida espiritual e pelas programações que vão acontecer agora nesse mês de dezembro. Nós teremos aí alguns programas importantes. Programa de Natal, Santa Ceia, enfim. Então vamos orar para que tudo possa ser feito para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém. Amém? Vamos orar? Então vamos ficar todos de joelhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui ajoelhados, reverentemente, Senhor Deus, uma demonstração que nós somos apenas criaturas, mas mais do que seres criados por Ti, Senhor Deus, somos Seus filhos, somos todos filhos. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que está a todo momento, Senhor Deus, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Teu Espírito Santo tem nos conduzido, tem nos orientado, tem nos dirigido. Mas, Senhor, infelizmente, a decisão e a resposta é nossa. E diante, Senhor Deus, de uma natureza pecaminosa, uma natureza egoísta, uma natureza que só pensa nos nossos interesses, muitas vezes, Senhor Deus, nós temos desviado os nossos olhares, temos desviado os nossos ouvidos, e dessa forma, Senhor Deus, muitas vezes temos sofrido as consequências de não estarmos ouvindo a Tua voz. Mas o Senhor não desiste. O Seu amor é tão grande que o Senhor não nos abandona. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por tanto amor e por tanto a misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Nós oramos, Senhor Deus, nesse momento, intercedendo por todos os pedidos que foram apresentados aqui. Amém. Senhor Deus, eu tenho uma memória tão ruim para lembrar, mas o Senhor é o nosso Deus e é um Deus onipotente, sabe de todas as coisas que estão no nosso coração. Nós fizemos aqui pedidos audíveis, mas o Senhor sabe que tem muitos outros pedidos que não estão escondidos, mas eles não podem ainda ser revelados. Mas o Senhor sabe quais são. E diante também desses pedidos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa, através do Teu poder, através do Espírito Santo, nos ajudar, nos orientar. Amém. Para que as decisões possam ser tomadas, para que os caminhos que nós devemos andar e seguir possam ser correspondidos aí à Tua vontade, e que tudo possa acontecer, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Amém. Abençoe cada pedido, Senhor. Que a Tua mão poderosa, a Tua mão misericordiosa possa chegar na vida dessas pessoas. Amém. E que quando, Senhor Deus, a bênção chegar, quando o milagre vir, elas possam estar prontas para a primeira coisa a fazer, Senhor Deus, agradecer a Ti, Senhor. Amém. Senhor Deus, nos abençoe nos momentos a seguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter nesse momento mais uma música, mais um louvor, ok?
Vamos louvar o Senhor com mais uma música, para que Deus e o Espírito Santo estejam conosco. Quatro, 3, 9. Quatro, 3, 9. Primeiro eu quero ver meu Salvador. No céu há muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e o brilho dos portais. Eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias e doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe e estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Amém. Isso aí é a nossa fé em prática. E é uma realidade, querendo nós ou não. Porque a palavra do Senhor diz que Ele voltará. E quando Ele voltar, que nós todos estejamos preparados. Amém. Irmãos queridos, para meditarmos, e nós podemos abrir a palavra em 2 Crônicas 7,14. E 2 Crônicas 7,14 é que fala de um pedido de Salomão. Salomão faz um pedido a Deus e em sonho Deus lhe mostrou esta passagem, aonde ele a escreveu. E Deus dizendo: se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se todos acharam, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos queridos, eu escolhi esse versículo porque estamos passando grandes necessidades na terra. Grandes provações o povo de Deus está passando. E para tanto, irmãos, eu lembrei do antigo Israel, lá do povo hebreu, quando lá no Egito
foram seladas os portais das casas, porque o anjo da morte estava passando. Talvez nós hoje, em pleno século XXI, temos também que estar atentos, porque o anjo da morte, nesse vírus, pode estar passando. E se nós não atentarmos, ou não atendermos o pedido de Deus, para que a gente esteja preparado, se nós não orarmos, intercedendo, até por nós mesmos, para que Deus, seja vivificado na minha vida, estamos correndo grande perigo. Porque Deus aqui fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome não falhar comigo, porque Deus não falha. Essa virtude Salomão recebeu porque o povo de Deus estava adorando outros ídolos. O povo de Deus não estava de acordo guardando os mandamentos. O povo de Deus, que se chamava povo de Deus e se dizia povo de Deus, estava falhando com Deus. E não se admire de eu e você estarmos falhando com Deus. De eu e você não andarmos dentro dos princípios que a Bíblia nos pede para vivermos, para andarmos, para vigiarmos. É que Salomão então recebe essa mensagem e passa para a igreja essa mensagem, lá para o templo. E Salomão via que o povo não obedecia. Triste. E Deus então manda esse recado para nós hoje como igreja. Para você que está em casa. Deus diz: olha, se você se chama pelo meu nome, se você diz que você é de Deus, mas não está vivendo uma vida, não está mostrando em testemunho vivo o Deus a quem você professa ser, cuide, para que você possa andar de acordo com a vontade de Deus. Cuide, para que nós possamos atender o pedido que Ele nos faz. Orem, se voltem para mim. Deus chama cada um de nós. Não é para nos usar de qualquer jeito, de qualquer modo. Hoje eu escrevi uma mensagem no Facebook, onde estavam alguns falando na questão da vestimenta. E uns dizem: o que vale mais, é o homem ou a vestimenta? Claro que se nós formos analisar com métodos, o homem vale mais. Mas perante Deus, a vestimenta é importante naquele que se chama povo de Deus. Não podemos andar de qualquer jeito. Porque aqui na terra, quando você vai num tribunal, quando você vai perante um juiz, você não pode ir de qualquer jeito. Porque não vai ser recebido num fórum. Você não poderá entrar num fórum da terra. Imaginem, irmãos, na presença de Deus, como nós devemos andar, como nós devemos viver, para dar testemunho vivo de que Jesus vive em nós, que o Espírito Santo está em nós. Porque se não for assim, irmãos, temos problemas sérios. Jesus vai voltar e nós achando que estando na igreja estamos salvos. Nós achando que fazendo boas obras estamos salvos. Mas quer ver a fé? Quer ver os princípios? Quais os princípios adotamos em nossa vida? Para nós dizermos: eu sou cristão. E às vezes agimos totalmente ao contrário do cristianismo. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus coloque em nós um coração reto. E se existe aqui dentro do meu coração alguma maldade, alguma raiz enganadora, que o Espírito Santo me ajude para que essa raiz saia de mim, para que essa árvore frutífera seja arrancada do meu coração. Porque se assim não for, irmãos, eu estarei na igreja, estarei perdido. E nós podemos receber um não de Jesus. Porque naquele grande dia, quando Ele voltar, Ele poderá dizer: João Costa, eu não te conheço. Ah, tu estava na igreja? Não te conheço, se afasta de mim. Vocês que praticais a iniquidade. Vocês que não andam de acordo com o meu pedido que está na palavra.
Vocês vivem lá na terra de qualquer jeito e depois querem vir aqui, querem entrar no lugar santo de maneira nenhuma. Por isso, irmãos, aqui na terra, aqui é a casa de Deus, aqui é um hospital para nós nos fortalecermos, para nós virarmos um braseiro, para nós sairmos daqui, sabe, virtuosos e virtuosas, para a honra e glória de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós podemos sair daqui um vazio, um trapo. Às vezes podemos chegar aqui, irmãos, na igreja, mal e saímos pior. Porque não damos ouvidos à palavra de Deus. Porque não atendemos às necessidades espirituais. E queremos trazer para a igreja as necessidades físicas. E ficamos meditando nas necessidades físicas. E esquecemos que Deus nesse momento precisa ser adorado. Que o meu corpo precisa esquecer das necessidades físicas lá de fora. E o meu espírito entrar em adoração com o verdadeiro Deus. E aí sim, eu saio daqui abastecido espiritualmente. Eu vou sair daqui dizendo que eu sou filho de Deus. E que Ele me ouviu. E que Ele me respondeu. Então eu saio daqui abastecido para a semana toda. Mas Deus, na sua inteira misericórdia, depois que falou a Salomão, lá para frente, muitos anos depois de Jesus. E aí eu vou usar o São João 3,16. São João 3,16. Todo mundo sabe de cor, né? E aqui está a palavra de Deus. Aqui está o que Deus nos deu de melhor para a nossa salvação. Deus entregou o seu Filho, porque nos amou. Antes de nós termos nascido, Ele já nos amava. E aqui o versículo diz, em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É isso que nós precisamos almejar. Claro, não podemos esquecer de maneira nenhuma das nossas responsabilidades na terra. Porque Deus lá no princípio deu ordens, cuidem da terra, plantem, colham. Nós precisamos também estarmos ativos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas na hora, irmãos, de vir na casa de Deus, nós precisamos vir abertamente. Nós precisamos estar presentes na casa de Deus, porque Ele está em todos os lugares, mas aqui é a casa de Deus. Essa casa foi abençoada, foram impostas as mãos aqui pelos pastores, entregando ela a Deus. Aqui é a morada de Deus. Aqui é onde nós podemos trazer todos os nossos planos e entregar na mão dele. Porque ele enviou o seu Filho, que tinha de melhor, lá no céu. O seu único Filho. Quem daqui de nós, seres humanos, teria coragem de fazer isso? De dar seu próprio Filho para salvar alguém? Pois é, meu irmão e minha irmã, Deus fez isso. Deus entregou o seu próprio Filho para carregar a cruz de dificuldades que nós temos nesse mundo. E Ele passou por todas essas adversidades. Ele sofreu. Ele foi pregado numa cruz. E nós não sabemos a dor, porque nós não passamos por isso. Ele foi pregado, irmãos. Ele foi ultrajado, cuspido, para me salvar e salvar a você. Para salvar a você que está aí do outro lado da terra. Precisamos entregar a nossa vida total a Deus. Precisamos, além disso, ser dependentes de Deus, porque nós não somos. Nós fazemos pedidos a Deus, mas muitas vezes queremos resolver o problema.
Falou a Deus, aqui está demorando muito, agora eu vou. E a gente está no ditado popular dos burros na água, porque queremos ajudar Deus. Mas, irmãos queridos, Deus amou o mundo de tal maneira, e nos ama de tal maneira, que Ele ama tanto você que está aqui dentro da casa dele, como ama aqueles que estão em casa, como ama aqueles que estão nas prisões, como ama aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Ama igual, irmãos. O amor de Deus, nós não podemos compreender que amor é esse. Que Ele ama um cara que matou e eu nunca matei igual. Que amor é esse, irmãos? E muitas vezes nós julgamos. E sabe quando nós julgamos, irmãos? Nós estamos cometendo crime, pecado. Porque Jesus deixou uma ordem: não julgueis para não seres julgados. Então, muito cuidado, irmãos, com os nossos julgamentos, para que a gente não pereça naquele dia. Porque Ellen White fala que nós não vamos nos perder com os grandes pecados. Os grandes pecados são lembrados, mas os pequenininhos, que são pecados, que se tornam rotineiros em nossa vida, nós acabamos esquecendo que pecamos e corremos grande risco de Jesus voltar ou da morte nos tragar e não dá tempo de pedir perdão. Então, irmãos queridos, precisamos cuidar para que isso aconteça e para que Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que mexer com os seus filhos, ai daquele, vai se ver naquele grande dia. E ai de nós também, irmãos, se não falarmos, se não pregarmos, se nós nos envergonharmos do Evangelho. Ai de nós, porque Ele diz que vai se envergonhar de nós também. Não é fácil, irmãos. É fácil pregar o Evangelho? É fácil você falar da sua fé com tantas doutrinas que estão aí no mundo? É difícil. Mas só pelo Espírito Santo nós podemos chegar lá, irmãos. Colocar o Espírito Santo em nossa vida é um passo para a santificação. É um passo. Mas cada dia nós precisamos crescer em espírito e verdade para podermos alcançar as boas novas do céu. E assim vivermos aqui na terra um pedacinho do céu. Está difícil. Eu sei disso, irmão. Quem não sai de casa é temeroso. Quem não sai de casa com medo? Na atual circunstâncias que vivemos? Todos nós, eu acho que todos nós. Nós temos que pedir orientação divina para que Deus nos proteja, para que os anjos nos protejam, para que o Espírito Santo desenvolva em nós algo, o efetuar e o querer de Deus, porque nós somos pecadores, somos ingratos. E quantas vezes eu me encontro a pedir perdão por algo que eu vi, por algo que eu olhei, por algo que eu falei, usando o recurso do Pai Nosso, perdoar-me a mim mesmo e perdoar aos outros. E para que os outros me perdoem, eu preciso pedir perdão. E para que o Papai do Céu possa me perdoar, eu tenho que perdoar meu irmão. Mas para isso, irmãos, precisamos orar muito. Para praticar e dar perdão, não é fácil. Precisamos orar. Mas lá em Mateus 11, 28 e 29, talvez você e eu estejamos numa necessidade muito grande. O dia a dia da gente está nos sufocando. As máscaras estão fazendo miséria com o nosso próprio gás carbônico. Como é difícil carregar essa máscara andando. Como é difícil carregar essa máscara trabalhando. Não é fácil, irmãos. Então nós provavelmente no dia de hoje, quem trabalhou bastante, provavelmente está cansado, está sobrecarregado. E aqui em Mateus 11, 28 diz assim: vinde vós todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados. Para quê?
que Ele diz que vai nos aliviar. Coisa fantástica de Jesus. Além de nós sermos pecadores ingratos, termos grandes dificuldades de compreender o Evangelho eterno, termos grandes dificuldades de entender o imenso amor de Deus, Ele nos chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E hoje Ele está te convidando, você que está em casa, para você ir a Jesus, a você que está aqui na nave da igreja, para você entregar o seu fardo aos pés de Jesus. Dizer: Senhor, eu não consigo isso. Senhor, eu estou vivendo uma dificuldade aqui. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu tenho certeza que Jesus hoje vai te ouvir, porque a palavra é dele. E o que nós estamos falando aqui é da palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E no 29, o que diz no 29? Tomai sobre vós o quê? Por que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso, humilde de coração. Irmãos, ultimamente eu tenho feito de tudo para ser humilde. E sabe o que é ser humilde? É negar-se a si mesmo. Mas muitas vezes por dentro eu fico mordido, porque eu vejo que as pessoas usufruem da minha humildade para usurpar coisas de mim. Coisa triste. Sabe o que eu estou pedindo para Deus? Um coração novo, para que eu não veja as pessoas com meus próprios olhos da carne, mas que eu veja as pessoas com os olhos de Jesus. É isso que nós precisamos fazer como povo de Deus: olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós não somos de boa qualidade, que precisamos arrumar os nossos apetrechos dentro do nosso corpo, para que eles exalem o perfume de Deus, para que eles exalem o perfume da salvação de Cristo. E muitas vezes eu tenho falhado, irmãos, com meus julgamentos, e eu peço a Deus que Ele me ajude, para que Ele conserte e que eu descarregue todo esse fardo pesado aos pés de Jesus, porque Ele me ama. E que mais diz o 29? E achareis descanso. Para quê? Para a vossa alma, para o nosso corpo. Que esta mensagem, irmãos queridos, possa estar entrando em nosso coração, ser povo de Deus, ser pessoas que oram, ser pessoas que intercedem por pessoas. Deus amou tanto a gente que Ele deu seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, nós sejamos salvos. Jesus nos chama pela nossa canseira que vivemos nesse mundo, pelo nosso desespero. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, ou manso e gentil, e aprendei de mim. Então precisamos muito de Jesus, porque não é fácil no mundo que vivemos fazer o que Jesus fez. Mas não é impossível nós, como igreja, participarmos dos méritos de Jesus, de andarmos como Jesus andou, de viver como Jesus viveu. Então fica aqui meu carinho, meu apelo: entregue sua vida a Jesus. Eu sei que não vai ser fácil, porque Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, e está dizendo para nós termos bom ânimo, que nós também com Ele podemos vencer as barreiras das dificuldades da nossa vida. Eu desejo a todos vós que Deus vos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus esteja sempre conosco nas horas do lazer, nas horas das gargalhadas, mas também nas horas do choro. Que Ele esteja sempre conosco do nosso lado, preenchendo o vazio do nosso coração. Que muitas vezes nós estamos almas vazias e precisamos muito de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Abençoe você que está em casa. E agora nós vamos louvar o Senhor mais uma vez para nos despedirmos.
tem algum louvor? Cento e 17. E ao som ficaremos em pé, tá, irmãos? Louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda honra. Na tua palavra, e agora queremos te agradecer pela vida, Senhor, e que o Senhor nos guarde e nos proteja, e as nossas famílias aqui representadas, Senhor Deus, que os anjos acampem ao redor da vida de todos. Nesse momento, Pai querido, eu oro pela família pastoral, ou pelas famílias dos pastores, aonde eles também estão passando algumas dificuldades, Senhor Deus, com respeito ao vírus. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor estenda as tuas mãos santas sobre eles, que o Senhor estenda as tuas mãos santas, Senhor Deus, pela igreja, na tua igreja, no mundo, Senhor Deus, com tantas pessoas sofrendo, dentro dos hospitais. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia deles, e que as suas mãos santas, Senhor, apaziguem a dor, o sofrimento dessas pessoas. E nesse momento, como igreja, Senhor Deus, estamos nos despedindo da tua casa. Que o Senhor nos guarde, nos proteja durante esse restante de semana. Amém. Dia e noite, o Senhor nos proteja com os teus anjos. E que teu Espírito Santo envolva cada um de nós para andarmos de acordo com a tua palavra. Amém. Pai querido, muito obrigado por o Senhor nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, não vai ter despedida. Desejo a todos uma boa noite. Sábado pela manhã, às 9 horas, de escola sabatina.
após logo o culto divino. Vamos manter a distância, vamos usar as máscaras, para que a gente seja, precavido, para que nós não tenhamos grandes problemas e possamos estar na casa de Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, uma boa noite.